Tudo bem, pessoal? Vamos trabalhar o conteúdo de criminalística aí para o seu concurso, tá? Eu sou o professor Laércio Carneiro, perito criminal, e aí a gente vai trabalhar em linhas gerais esse assunto de criminalística, que é um assunto recorrente aí nas provas de concursos de carreiras policiais, algumas carreiras jurídicas também, tá? A gente vai começar introduzindo o assunto e vai avançando no edital conforme os itens previstos, tá? Primeiramente, vamos ressaltar a importância dessa disciplina criminalística para o seu cargo, para o seu concurso, tá? Agente de polícia, escrivão, delegado de polícia, perito criminal, papiloscopista, policial militar, inclusive para carreiras jurídicas tipo Ministério Público e Poder Judiciário, a disciplina de criminalística é de grande importância. Por quê? Qual o objeto de estudo da criminalística? Vamos defini-la, né? A criminalística é o estudo técnico-científico de objetos, de seres vivos ou de locais relacionados à prática de um crime. E quando ocorre a prática do crime, o Código de Processo Penal prevê a obrigatoriedade da perícia, né, e a ciência basilar para a realização dos exames periciais é a criminalística, tá? Se você é perito, você vai trabalhar muito com criminalística, mas se você é delegado de polícia ou investigador ou escrivão, também. Por quê? Quando da ocorrência do crime, é obrigação da autoridade policial e de seus agentes isolar e preservar a cena do crime até a chegada dos peritos criminais, tá? Então, os agentes, os atuantes no cenário de polícia judiciária têm de ter uma noção de criminalística. Chega ali na cena do crime, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que isolar, o que eu tenho que perceber, o que vai ser importante para o trabalho da perícia. Porque a perícia bem feita permite a elaboração de um laudo pericial bem feito, que é o que? O relatório da coleta de todas as informações técnico-científicas do objeto, do local ou do ser relacionado à prática de crime, tá? E esse relatório, esse laudo de exame pericial vai acompanhar todo o processo, vai acompanhar o inquérito policial e todo o processo judicial, tá? E todos esses servidores, todos esses agentes do sistema de justiça criminal, sejam eles policiais judiciários, sejam eles membros do Ministério Público, sejam pessoas, órgãos do Poder Judiciário, seja pessoas que trabalharão na defesa do acusado, do suspeito, do réu, e sejam pessoas que trabalharão como assistentes de acusação, os advogados que ajudam o Ministério Público a acusar, utilizarão essas provas, tá? Então, daí a importância da criminalística. A criminalística é importante não só para você ser aprovado no concurso, tá? Na parte objetiva, mas se está previsto no edital, dependendo do edital, pode ser cobrado algo de criminalística, a depender do edital e do cargo, na prova discursiva também, tá? É muito cobrado na academia. Para todos os cargos, geralmente tem disciplinas de criminalística no curso de formação, tá? E no exercício da profissão. O profissional que conhece bem os conceitos, as técnicas da criminalística, terão condições de melhor desempenhar o trabalho de investigação, por exemplo. Então, daí a importância. É uma disciplina, de modo geral, agradável, simples. As questões geralmente são de baixa ou média complexidade, tá? Para os cargos de perito criminal, médico legista, geralmente o nível de complexidade é maior, tá? Tem aspectos conceituais e tem aspectos técnicos também, tá? A parte conceitual, a parte introdutória é uma parte mais chatinha. A parte mais técnica, exemplo,
a parte da criminalística que trata de traumatologia forense, de tanatologia forense, que são tópicos muito frequentemente cobrados em concurso. Geralmente 60% a 70% das questões de medicina legal, por exemplo, dizem respeito a esse assunto, que é um assunto comum à criminalística e à medicina legal. Então são partes mais interessantes, são partes mais agradáveis, mas tem a parte teórica que nós temos que ver também, a parte introdutória, porque frequentemente é cobrado o conceito, as aplicações, os postulados da criminalística, conforme veremos aqui, e os princípios da criminalística. Os postulados são 3 e os princípios são 5, tá? Infelizmente é uma parte de memorização, mas nós traremos exemplos para ilustrar, para facilitar o seu aprendizado, tá? Então, como nós dissemos aí, né, a criminalística é uma ciência, considerada uma ciência autônoma, tá? Voltando aqui na tela, é uma ciência autônoma, embora inter, multi ou transdisciplinar. Ela é considerada uma ciência autônoma e independente, mas se vale de outras ciências para desenvolver as suas técnicas e o seu conhecimento, tá? Exemplo de disciplinas que servem de instrumento para a criminalística. A medicina legal, né, que estuda o exame, que é a realização de exames médicos de interesses jurídicos, de interesses forenses, né, na pessoa viva ou morta. Então a medicina legal dá instrumentos também para a criminalística. Outras disciplinas que têm ampla aplicação na criminalística. A física, exemplo, nos estudos de balística forense, nos estudos dos acidentes de trânsito, tá? As engenharias, exemplo, nos casos de incêndio, engenharia legal, nos casos de incêndio, nos casos de desabamentos, por exemplo, a geologia, a biologia nos casos de crimes ambientais, por exemplo. Então, embora seja uma disciplina autônoma, é uma disciplina multitrans ou interdisciplinar, tá? Quais são os objetos de estudo da criminalística? Quais são os objetivos da criminalística? Primeiramente, materializar a cena do crime, documentar todos os fenômenos técnicos científicos detectáveis no objeto do crime, ou na cena do crime, ou no corpo em um cadáver relacionado à prática de um crime. Como assim no objeto, professor? Porque pode ser objeto de estudo da criminalística, por exemplo, uma marreta. Como assim uma marreta, professor? Uma marreta ela pode ser usada para a prática de crime, tá? Exemplo, crime de dano. Uma pessoa que pega uma marreta e quebra o carro da outra. Crime de dano. Se aquele objeto está relacionado à prática de crime, ele tem de ser submetido à perícia. Para quê? Para caracterizar, materializar e documentar aquele objeto, porque aquele estudo técnico-científico relacionado àquele objeto fará parte do inquérito policial, né? E fará parte do processo judicial. Outro objetivo do exame criminalístico nesse instrumento é verificar a eficiência desse instrumento. Tem de ser comprovado técnico-cientificamente que aquele instrumento é capaz de ser usado, de ser operado com o objetivo de causar aquele crime de dano. Por quê? Se o objeto for ineficiente, o crime, naquele caso, seria um crime impossível, tá? Então, os objetos relacionados à prática de crime são estudados pela criminalística, não só o instrumento usado para praticar aquele crime, como o alvo do crime de dano também. Por exemplo, nesse caso mencionado por nós, o veículo também deverá passar por perícia, tá? Perícia, o exame pericial de dano no veículo, em que o perito criminal descreverá todos os danos
e estimará o valor dos danos. Porque, com base nesse laudo pericial de dano, o juiz terá condições de verificar se aplica o princípio da insignificância, da bagatela naquele caso ou não, tá? Então, daí, primeiro materializar, né? Comprovar que o crime ocorreu. É o laudo, o exame pericial documentado por meio do laudo, previsto no Código de Processo Penal, nos artigos 158 a 184, tá? Primeiro, para materializar. Segundo, para estimar o valor dos danos, tá? Materializar significa provar que o crime ocorreu. Segundo, estimar o valor dos danos, tá? Porque o juiz precisa saber o valor do dano para saber se aplica ou não o princípio da insignificância ou da bagatela lá no processo. Então, primeiro objetivo da criminalística, materializar o fato criminoso, documentar. Por quê? Naquele momento da ocorrência, quem vai julgar não está ali. Então, esse fato e os instrumentos relacionados ao fato e os objetos do crime têm de ser documentados para que tudo isso percorra o processo, tá? Então, materializar, sugerir os meios e circunstâncias em que o fato ocorreu. Exemplo, sugerir que nesse caso o crime de dano foi causado por instrumento contundente tipo marreta, tá? As circunstâncias, sugerir a autoria sempre que possível. A criminalística sugere a autoria para o fato, tenta, por exemplo, colher elementos de autoria no objeto, na cena ou no local do crime. Exemplo, fragmentos de impressões papilares, material genético que permita realizar, exemplo, um exame de DNA e vincular aquele material genético a um determinado suspeito ou acusado, tá? Exemplo, uma janela arrombada para a prática do crime de furto. O perito criminal, por meio das técnicas de criminalística, vai lá naquela janela e nos demais objetos manuseados pelo autor na cena do crime e tenta coletar fragmentos de impressões papilares que levem ao autor, tá? Em não sendo possível coletar fragmentos de impressões papilares, tenta coletar outros elementos que possam levar sugerir a autoria daquele crime para determinada pessoa. Não é tão comum, mas ocorre às vezes, por exemplo, de o autor do crime, já ocorreu, local de crime de furto que nós atendemos, o autor do crime deixar cair a carteira ou a cédula de identidade dele, tá? Local de crime de homicídio, já ocorreu de, exemplo, o cadáver está em uma área baldia coberta por vegetação, por mato. Durante o ato ali de consumação do crime, o autor, por acidente, deixa cair o telefone celular dele, tá? Então, não é um fragmento de impressão papilar, mas é um elemento que vai ser coletado na cena do crime e que, devidamente estudado e investigado, poderá levar à autoria. Nos casos dos crimes sexuais, por exemplo, material genético do autor no corpo da vítima, sêmen, esperma, no fundo vaginal da vítima, tá? Nesse caso aí, já é coletado pelo médico legista durante o exame de conjunção carnal, né? Mas a técnica é criminalística, colher elementos que levem à autoria do crime, tá? Então, materializar a cena do crime, coletar elementos que levem à autoria, detectar elementos de prova na cena do crime. Quais elementos de prova são esses? Os vestígios existentes na cena do crime, tá? E sempre que possível, propor a dinâmica do crime. Como que ocorreu determinado acidente de trânsito, tá? Qual veículo trafegava em qual faixa, qual veículo
realizou a ultrapassagem proibida, qual veículo desrespeitou a preferencial, é possível estimar em que velocidade estava qual veículo, um veículo apenas deu causa ao acidente ou é uma situação de causa concorrente, ambos os veículos concorreram para a ocorrência do sinistro, tá? Então, é outro objeto, outra finalidade da criminalística, propor a dinâmica mais provável para o fato, tá? Então, são essas: materializar, documentar a cena do crime, propor os meios e circunstâncias. Como assim meios? Que tipo de instrumento foi utilizado? Foi uma arma de fogo? Foi uma faca? Foi um machado? Tá? Sugerir a autoria, coletando-se evidências no objeto ou na cena do crime e, sempre que possível, sugerir a dinâmica. Esses são os objetos, as finalidades da criminalística, tá? Que é muito comumente cobrado em prova. Então tá aí, ó. Nós delimitamos, né, a criminalística como ciência interdisciplinar, né? Ciência interdisciplinar, finalidades, materialização, documentação, documentação. É a documentação da cena do crime, né? A causa, as circunstâncias, né? A autoria, o modo de atuação, tá? E a dinâmica, finalidades da criminalística, tá? Caneta parou de escrever. Só um minuto. Finalidades da criminalística. Tá? Que às vezes é cobrado em concurso, tá? Então, como nós mencionamos, é interdisciplinar, transdisciplinar ou multidisciplinar. E estão aí as outras ciências das quais a criminalística se vale, né? As engenharias, a medicina legal, a papiloscopia forense, né? Engenharias, por exemplo, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia civil. Nos casos de desabamentos de edifícios, por exemplo, para ver as causas do desabamento, tá? Medicina legal, né? Os exames do corpo, né? O perito criminal realiza o exame perinecroscópico com base nos conhecimentos de medicina legal, que é o exame do corpo no local do crime, o exame externo, tá? A papiloscopia forense, né, que é a coleta de vestígios relacionados às papilas dérmicas, fragmentos de impressões digitais ou impressões papilares. Balística forense, né, que faz o estudo das armas de fogo e das munições, caracterização dessas armas de fogo e dessas munições relacionadas à prática de crime. Matemática, geologia, informática, no caso dos crimes cibernéticos, aí a geologia no caso de crimes ambientais, a biologia também, tá? A física muito aplicada em balística forense nos acidentes de trânsito, tá? A química, exemplo, nos exames toxicológicos, análise de explosivos, exames de explosivos, combustíveis, por exemplo, produtos químicos adulterados. A documentoscopia, que estuda documentos, escritos e assinaturas, tá? Autenticidade e autoria, porque muito frequentemente esses documentos estão relacionados à prática de crime. A contabilidade, exemplo, no caso dos crimes fiscais, dos crimes tributários.
tá? As fraudes financeiras em companhias. A grafoscopia estuda escritos e assinaturas. Alguns autores consideram que ela faz parte da documentoscopia e outros autores consideram que ela é uma ciência autônoma, tá? De todo modo, nós temos tratados de documentoscopia, que traz conhecimento sobre o estudo, a análise, a perícia de documentos em geral, e que dentro desse material tem material de grafoscopia e nós temos materiais de grafoscopia independentes, tá? Gente, aí agora nós vamos ver 3 postulados importantes da criminalística, tá? É um tópico importante, mas é um tópico um pouco de memorização, mas você tem que saber, porque postulados e princípios da criminalística são muito comumente frequentes em provas, principalmente nessa parte introdutória e conceitual. Quem é das ciências naturais, das ciências exatas, geralmente conhece o conceito de postulado, né? Postulado geralmente é uma afirmação científica que não necessariamente precisa ser provada para ser aceita e que ela é tida como verdadeira para a partir dela serem fundamentadas outras teorias e outros princípios, tá? E na criminalística são 3 os postulados. Vamos dar uma olhada aí, tá? Então, olha aí o conceito de postulado. Nas ciências, qualquer afirmação ou premissa que é aceita como verdadeira sem questionamento, sem a necessidade de ser provada. As teorias, de modo geral, precisam ser provadas, tá? Mas os postulados não. De modo geral, os postulados são consensos dentro de uma comunidade científica e são aceitos para uma construção, a produção de uma teoria. E o primeiro postulado da criminalística diz que o conteúdo do estudo, do exame, do laudo pericial é impessoal e invariável, não dependendo do perito que o produziu. Voltando aqui na tela, gente, o que esse postulado quer dizer? Que o conteúdo do laudo pericial é invariável, independente do perito que o produziu. Por quê? Porque o exame, o laudo pericial é o documento, é o relatório que se origina do exame pericial, tá? O exame feito no objeto do crime, num corpo, num ser vivo relacionado à prática de um crime ou em um local do crime, tá? Por que que existe esse postulado dizendo que o conteúdo do laudo pericial ou do exame pericial é invariável com o perito? Porque, exemplo, há uma cena de crime em que o perito encontra um corpo de uma pessoa morta, tá? Naquela cena de crime, ele encontra algumas cápsulas de munição de arma de fogo. Naquela cena de crime, ele encontra alguns projéteis de munição de arma de fogo. Ele encontra avarias na parede, avarias no piso proveniente do impacto de projétil. No corpo da vítima, ele encontra algumas lesões de entrada de projétil de arma de fogo na cabeça, entrada de projétil, saída de projétil, na cabeça e no tronco. Esse exame pericial será feito com base nos conhecimentos da ciência criminalística, né, nos conhecimentos de balística, medicina legal e física. Como as leis da ciência são universais e invariáveis, aquele estudo também deve ser levar a conclusões e a resultados impessoais e invariáveis, tá? Porque aquele exame e aquele relatório que foi produzido a partir daquele exame foi produzido com base nas leis universais aceitas pela ciência. Então é por isso que o conteúdo do laudo pericial, que decorre do exame pericial, é impessoal, independente do perito que o produziu, tá? Na prática, há alguns questionamentos relacionados a isso, tá? Mas nós não vamos entrar na prática
porque nós estamos estudando aqui o que cai no seu concurso. O que cai no seu concurso é o que está na literatura, que é o que está escrito nos livros produzidos pelos grandes autores, tá? Que é com base nesse livro que a banca vai produzir os itens da sua prova e é com base nesse livro, nessa literatura, que você vai escrever os seus recursos caso a questão tenha problema, tá? Então nós não vamos entrar nas discussões práticas sobre isso, tá? Então, o primeiro postulado da criminalística, o laudo pericial é impessoal e o conteúdo dele é invariável, independente do perito que o produziu, tá? Porque decorre de um estudo feito com base nas leis das ciências. O segundo postulado decorre do primeiro, né? As conclusões da perícia são independentes dos meios utilizados para alcançá-los, tá? O que esse postulado está dizendo? No caso de um acidente de trânsito, por exemplo, independentemente de o perito ter usado cálculos manuais, cálculos manuscritos, ou ter utilizado uma calculadora, ou ter utilizado uma planilha eletrônica para os cálculos de velocidade, independentemente dos meios utilizados, ele deve chegar aos mesmos resultados, tá? Também na prática é discutível, tá? Mas nós estamos estudando aqui o que está na literatura, o que é aceito como verdade na teoria, tá? Então, independentemente dos meios utilizados, os resultados e conclusões devem ser os mesmos, tá? As conclusões da perícia independem do tempo, tá? Porque as conclusões da perícia estão relacionadas à verdade material. O exemplo citado no segundo caso serve, no segundo postulado, serve para o terceiro postulado. Embora para um mesmo acidente estudado há 5 anos, sendo realizado cálculos manuais e sendo estudado hoje por meio de programas especiais para o cálculo de velocidade, surgidos posteriormente, independente do tempo, dos meios tecnológicos, tá? As conclusões decorrentes daquele exame e daquele laudo devem ser as mesmas. Então, esses são os 3 princípios da criminalística, tá? As conclusões, o conteúdo do laudo deve independer do perito, é impessoal, deve independer da técnica utilizada e deve independer do tempo, certo, gente? Então, essa é a parte introdutória. Nós definimos criminalística, nós citamos exemplos de como ela atua, as finalidades dela e nós trabalhamos os postulados. No nosso próximo encontro, a gente começa a partir dos princípios da criminalística, tá? Um abraço, bons estudos e até a próxima.